Sabe, no mundo do desenvolvimento de software, a gente tem uma divisão bem clássica, né? De um lado ficam os testes de interface e do outro, bem longe, os testes de API. Eles quase nunca se conversam. Mas e se essa separação for, na verdade, a raiz da lentidão e da instabilidade dos testes que a gente roda? Vamos dar uma olhada em como juntar esses dois mundos. Pensa comigo. Testes que levam uma eternidade para rodar, que quebram por qualquer mudancinha de nada na tela e que, para piorar, exigem uma configuração super complexa. Se isso soa familiar, a gente sabe bem o que é essa dor. É o drama dos testes ponta a ponta mais tradicionais. E é exatamente isso que a gente vai tentar resolver hoje. Então, a gente tem de um lado os testes de interface, que são focados na jornada de quem usa o sistema. E do outro lado, os testes de API, que validam a lógica lá nos bastidores. São duas abordagens super poderosas, mas que na prática operam em universos paralelos. E é aí que o problema começa. Vamos botar na balança os prós e contras. Teste de interface é ótimo porque ele replica a experiência real, né, o que a pessoa vai fazer no sistema. Só que o custo disso é alto. Eles são lentos e muito frágeis. Já os testes de API são o exato oposto. Super rápidos, estáveis, perfeitos para o back-end, mas eles não têm a menor ideia do que a pessoa que usa o sistema está vendo ou fazendo na tela. Mas e se a gente não precisasse escolher um ou outro? E se fosse possível combinar a velocidade e a estabilidade da API com a validação da experiência real lá na interface? É essa pergunta que leva a gente para uma abordagem muito, mas muito mais inteligente. E é exatamente aqui que o Playwright entra em cena. Ele chega com uma solução integrada onde teste de UI e teste de API não são mais coisas separadas, mas sim partes da mesma estratégia. Vamos ver como isso funciona na prática. O coração de tudo isso é o tal do API Request Context. A melhor forma de pensar nele é como um passe livre para os bastidores de um show. Em vez de entrar pela porta da frente, que seria a interface do navegador, o teste consegue ir direto lá atrás, conversar com o servidor usando chamadas de API. Bem mais rápido, né? Olha só como um teste de API puro funciona no Playwright. É um processo bem direto. Primeiro, a gente configura o acesso. Depois, manda um post para criar alguma coisa, tipo uma nova issue no GitHub. Logo em seguida, a gente manda um get para ter certeza que foi criado mesmo. E por fim, claro, as verificações para garantir que a resposta veio certinha. Tudo isso acontece em milissegundos. É impressionante. Mas a verdadeira mágica do Playwright não está só em fazer testes de API puro. O superpoder dele, o que realmente muda o jogo, é a capacidade de misturar, de forma super fluida, operações de interface e de API dentro de um único teste. É isso que é revolucionário. Vamos para a nossa primeira receita. Imagina que para testar alguma funcionalidade, primeiro a gente precisa criar um usuário, ou um produto, ou um projeto. Fazer isso pela interface é um processo. Clica aqui, preenche formulário, espera carregar. A abordagem híbrida usa a API para preparar todo esse cenário num piscar de olhos. E este exemplo ilustra o conceito de forma brilhante. Em vez de o teste ficar clicando em novo projeto, preenchendo campos e esperando, ele faz uma única chamada de API que cria o estado que a gente precisa, como uma issue no GitHub, e pronto. Depois disso, o navegador abre a página e só valida se o resultado está lá, visível. Isso elimina a parte mais lenta e frágil de qualquer teste, a preparação do cenário pela interface. Agora, a segunda receita é o fluxo inverso, e ela oferece uma validação muito mais robusta. A ação principal acontece na interface, como se fosse uma pessoa usando o sistema. Mas a verificação do resultado é feita direto no back-end, via API. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o teste vai lá e simula alguém preenchendo o formulário e clicando em enviar. Mas em vez de só checar se apareceu uma mensagem de sucesso na tela, ele vai direto na fonte da verdade. Ele faz uma chamada de API para o servidor e pergunta na lata: ei, aqueles dados que eu acabei de mandar pela UI foram salvos direitinho aí no banco de dados? Isso torna a validação à prova de falhas. Mas essa abordagem unificada vai muito além de só preparar e validar dados, tá? O Playwright estende esse poder para um controle super sofisticado do estado da aplicação e do tráfego de rede, tudo dentro da mesma caixa de ferramentas. Pensa só nas possibilidades. Dá para fazer login via API e reaproveitar essa sessão nos testes de interface, economizando um tempo precioso. Dá para interceptar e simular respostas de API, o que permite testar o front-end totalmente isolado, sem depender do back-end. Dá até para rodar testes a partir de gravações de sessões de rede. É um nível de controle que, sinceramente, transforma a forma como a gente testa software. No fim das contas, o que o Playwright propõe é uma mudança de mentalidade.
Não é mais sobre escolher entre teste de interface ou teste de API. É sobre usar a ferramenta certa para a tarefa certa de forma inteligente, tudo dentro do mesmo fluxo de trabalho. E tem esta citação que resume perfeitamente a ideia. O objetivo final é melhorar os testes de ponta a ponta. Usando a API para acelerar a preparação e fortalecer a validação, o resultado são testes que não são só mais rápidos, eles são muito, mas muito mais resilientes e confiáveis. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. Pensa naquele teste super complexo, sabe? Aquele que sempre quebra ou que leva minutos para rodar. Como essa combinação inteligente de interface e API poderia transformar ele? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para simplificar os maiores desafios de teste que existem por aí. Essa é a grande sacada dessa abordagem unificada.